Alô, meu povo! Bom dia, bom Bom dia, bom dia. dia! Estamos aqui começando mais uma live da Dog Walker Paraíba. Meu nome é João Leon e essa é a Kévia. E nós começamos esse projeto de Dog Walker Paraíba na pandemia, né? Realmente a gente estava numa situação muito difícil ali, onde a gente não conseguia sair de casa, né? Estava passando por problemas tanto físicos como mentais. E o pessoal tá entrando, tudo bem? Bom dia, Eric, professor capacitadíssimo. E Manu também entrando. Manu, nossa Muito bom cliente. dia. Bom dia para todo mundo. Manu já passeou com café e o Wendy hoje, a gente viu lá. Já vimos. Então, pessoal, a gente tava começando esse projeto, né, por conta do nosso problema, tanto físico como mental, e isso foi tão bom, tão benéfico pra gente, que a gente resolveu compartilhar essas experiências com vocês aqui através dessas lives, né? Então, muita gente, desde que a gente começou, vem perguntando assim, caramba, que ideia massa, como é que vocês criaram essa ideia, de onde foi a inspiração, né? E, poxa, eu também quero começar a passear, realmente eu tenho um pouquinho de tempo assim disponível, talvez fazer uma rendinha extra. E assim, muita gente mesmo falando isso com a gente, mas a gente não vê as pessoas realmente começando, né, Kevin? A gente, assim, a gente sente que aquelas pessoas têm a vontade, têm uma disponibilidade de tempo, assim, mesmo que limitada, mais uma horinha, 2 horinhas por dia, mas elas não estão começando. Pois é, Então, apesar dos benefícios que a gente vem pontuando sempre, benefícios físicos, benefícios mentais, benefícios financeiros, apesar disso, mesmo as pessoas que se interessam muito, elas mesmo assim elas não conseguem dar um passo adiante e começar. E o que seria isso que trava elas, né? É o medo, gente. Medo, ele não é só consciente de uma situação que a gente vai se proteger, sobreviver. Não, ela muitas vezes também é subconsciente e ela decorre de muitas experiências que a gente vem tendo ao longo da vida, ou experiências nossas, ou do coletivo no geral, que fazem com que a gente crie umas percepções intuitivas que fazem com que, diante de determinadas situações, nesse caso da gente bem específico, a gente vai pontuar a questão do medo do futuro, de situações que a gente ainda não conhece, e esse medo faz com que a gente trave, com que a gente não consiga ir adiante em projetos, em atividades. é isso aí. Então, esse é o tema da live de hoje, né? Como vencer o medo e iniciar um projeto Dog Walker, mas ele também se aplica a qualquer projeto que vocês tenham na sua vida. Então, assim, se você conhece alguém que tem medo, tem uma insegurança de começar algum projeto, que está com aquela vontade, mas ainda não deu o primeiro passo, então vou pedir aqui, vou até fazer aqui também, para mandar uns aviãozinhos aí pro pessoal, né? Vamos mostrar para pessoas aí que a gente tá online, vamos chamar os amigos, porque realmente essa live de hoje tá top. É isso aí, A vamos gente preparou mandando. aqui um material bem legal para vocês. Então, já mandei. Vamos lá. Então, Kevin, e aí? Como é que é essa história do medo aí? Explica aí. Pois é, a gente falou, né, dessa questão de que existem os medos conscientes, em que a gente está numa situação de perigo iminente, por exemplo, e tem a questão da sobrevivência, de proteção mesmo, mas existem também os medos subconscientes, né, que eles vão projetando intuições ao longo da nossa vida e que muitas vezes travam a gente nas nossas atividades e nos nossos projetos. Certo? E o que faz com que as pessoas de sucesso se diferenciem das demais com relação ao medo? Né, João? Pois é, todo mundo tem medo, né? Todo mundo tem medo, não tem jeito. A pessoa que está ali há muito tempo fazendo aquilo, ela ainda tem uma insegurança, ainda tem um medo de como, quando vai... A gente agora, antes de entrar ao vivo aqui para vocês, a gente tava com medo também, né? Porque é sempre arriscado a gente colocar nossa pele em risco, as pessoas, o que é que as pessoas vão falar, né? Mas assim, o que move a humanidade mesmo são duas coisas. O medo e a ambição. O medo, por exemplo, quando a gente vai para a academia, a gente tem aquele, talvez o que levou a gente a ir para a academia seja aquele medo de, caramba, será que eu vou ficar gordo? Será que eu vou ter um problema de saúde no futuro? Eu mesmo comecei porque eu estava com muita dor na coluna, então eu tinha medo de ficar aleijado mesmo, não poder mais andar. Situação séria, viu? Tava aqui em casa. Ou então, né, o outro lado, a ambição, que é a pessoa que quer ir para academia para ficar mais bonita, mais saudável, ela quer ir para uma praia, ficar legal, ela quer ir para um parque, então para uma festa, né?
Então, são essas duas coisas que movem a humanidade em qualquer coisa. É o medo e a ambição. E as pessoas de sucesso, elas se diferenciam na forma como elas lidam com esses medos e mais necessariamente com as causas desses medos na vida delas, certo? Enquanto a maioria das pessoas, grande parte das pessoas, elas ou fogem das causas desses medos, né? Não quero conversa, vou fugir e vou evitar sempre. Existem outras pessoas também que fazem parte desse grupo da maioria que eles travam, não sabem como agir, né? E essas pessoas, muitas vezes também, elas não conseguem seguir adiante nos projetos dela por causa dessa reação que é de fugir ou de travar, não saber como agir. E as pessoas de sucesso, pelo contrário, elas aprendem a lidar com esses medos, aprendem a lidar com as causas desses medos. Por quê? Porque elas conseguem relacionar esses medos a soluções, certo? Ou é o caso também de existir um medo maior que se sobrepõe a um medinho, né? No caso da gente de virar dog walker. Nossa, a gente tem medo de trabalhar com cachorro. Eu tinha medo, por exemplo, de ser mordida. Mas existe um medo maior que se sobrepõe a ele, que seria o medo do futuro. O medo de, será que eu vou ter dinheiro extra para fazer umas atividades que eu quero? Será que deixando de fazer essa atividade física, eu vou conseguir fazer outras atividades físicas? Então, o que me move é como eu consigo reagir, consigo lidar com esses medos que eu tenho e mais precisamente com as causas deles. É isso aí. Inclusive, quando a gente começou, né, a gente tinha várias inseguranças, vários medos que a gente elencou aqui, assim, a gente trouxe até também medo de outras pessoas que a gente veio conversando, né, outros dog walkers, mas esses medos, eles não são exclusivamente medos de pessoas que querem começar um serviço de passeio, né? Muitas vezes eles são medos que envolvem nossa vida, nas nossas profissões também, né, a gente no doutorado, quer ver no serviço dela, no serviço público. A gente também tem medo. Sempre que a gente vai mudar uma função, fazer algo novo, a gente tem aquela... Caramba, será que vai dar certo? Será que é arriscar demais? Será que eu não estou me precipitando nessa situação? Mas aí quando você coloca, né, o medo do outro lado, quando você olha para o medo de ficar parado, o medo de não fazer nada, o medo de permanecer naquele estado, aquilo ali pode te impulsionar e realmente te mover, como eu falei antes, né? São só duas coisas que movem a humanidade, o medo ou a ambição. Então, quando você coloca o medo para te impulsionar, aquilo ali vai te dar muito mais energia e muito mais força para você realizar os seus projetos. Com certeza. E saber lidar com esses medos é você conseguir enxergar eles de maneira muito objetiva e poder enxergar como eu vou trabalhar para ter segurança na minha atividade, no meu projeto, e tendo essa segurança, consequentemente, o contrário de segurança é medo. Quando a gente não tem segurança no que a gente está fazendo, a gente tem medo. Mas quando a gente se sente confiante, sabe ter segurança no que a gente está dizendo, no que a gente está fazendo, se prepara para as situações, a gente executa de maneira muito mais tranquila. E quando a gente não consegue excluir esse medo, pelo menos a gente diminui ele significativamente. É isso aí. Então a gente está trazendo aqui alguns medos, né, que a gente elencou. Então, Kevin, se tu quiser começar aqui mostrando o primeiro medo de quem quer começar como dog walker, né? Pra gente poder falar um pouquinho. Eu acho que a primeira coisa que vinha à nossa cabeça era a questão de, nossa, a gente vai estar se expondo, né? Tem a questão da violência nas ruas, tem questão de assalto, tem... né? Mas como é que a gente pode se preparar, se evitar essas situações? A gente pode andar por ruas movimentadas, em horários em que transitam mais pessoas. A gente não vai estar ali se expondo, mostrando o celular em horas desnecessárias. Então, existem maneiras da gente lidar com isso que evitam, né? E traz essa segurança e a gente consegue caminhar muito mais tranquilo. É isso aí. Tem o outro medo também, que é bem comum, assim, quando a gente começa a pensar, vou querer trabalhar com cachorro, que é o medo de ser mordido, né? O medo é bem característico porque é um animal, ele tem dentes, então sempre que uma criança chega perto da gente e pergunta, ele morde,
né? Ele tem dentes, se você fizer alguma movimentação estranha e ele achar que aquilo pode ameaçar de alguma maneira, né? Ele vai morder. Então, o medo de ser mordido é uma coisa que trava muita gente, né? De começar. E aí a gente, para ter essa segurança, é capacitando, estudando, a gente entendendo a linguagem corporal dos cães, né? Porque eles sempre dão sinais antes de começar um ataque. Muitas vezes os cães atacam porque eles estão encurralados ali, então ele só tem duas opções: ou ele foge ou ele ataca, né? Do mesmo jeito que é aquele medo que a gente estava falando de começar um projeto, né? Ou a gente tem medo daquela situação que está incomodando a gente, ou a gente ataca, ele vai para frente, ou a gente foge e finge que nada está acontecendo e tenta escapar de uma outra forma, né? Então, com os cães é a mesma coisa. Se você tem medo de ser atacado, né, a melhor forma é se capacitar, entender por que ele iria te atacar e se preparar para que aquela situação não aconteça com você. Exatamente. Manter sempre a atenção do cachorro junto a nós também, isso é muito importante. Então, como é que a gente faz isso? Tem um estudo por trás, a gente tem que se capacitar realmente. Não dá para ir para a rua de maneira muito subjetiva. Ah, lá eu vejo o que eu vou fazer. Não. O ideal é que você se prepare antes para evitar situações como essa ou saber lidar caso elas aconteçam. Certo? E com relação ao medo de brigas entre cães, por exemplo, é comum esse medo? É comum, né? Muitas vezes a gente não sabe o cãozinho que a gente vai pegar, se ele é reativo, se ele é mais calmo. Então, a maneira como ele vai reagir, principalmente nos primeiros passeios, a gente vai estar observando ainda e vai estar trabalhando com ele. Então, pode acontecer uma briga? Pode. Principalmente se vem um cachorro com muita energia pra cima dele. Poxa, ele vai ficar com medo, vai querer se defender. Agora, a maneira como a gente trabalha isso, como a gente segura uma guia, como a gente passa tranquilidade pro cachorro, ele se sente muito mais seguro também. Vou pedir aqui a participação de vocês, né? Pra dizer assim pra gente, já aconteceu alguma coisa, alguma situação de um acidente, ou vocês presenciaram, né, com outra pessoa que um cachorro mordeu um outro. Então, pedir para vocês colocarem aqui, né, se isso já aconteceu com vocês e como foi essa situação para a gente poder discutir um pouquinho, tá bom? Mas vamos lá, vamos seguindo. E o trabalho de dog walk, né, é um trabalho que exige muita responsabilidade, né? Você tá com o cachorro de outra pessoa, muitas vezes esse cachorro é tratado como um filho, então... A maioria das vezes. Na maioria das vezes, pelo menos os que a gente pega, né, que não são aqueles cachorros de quintal, que a gente via muito antigamente, são aqueles cachorrinhos mais de dentro de casa, de apartamento, então que tem um amor, tem um apego muito grande dos donos com relação a eles. Então, quando você pega um cachorrinho desse, você tem que ter muita atenção, porque não adianta também você ter toda a teoria, você ter toda a capacitação e você não estar atento às situações que podem acontecer para você poder se antecipar. Então, estar atento também é uma grande solução para dar confiança e segurança para você ao longo dos passeios. É isso mesmo. Então não adianta a gente estar só estudando, né? Se a gente não vai na prática e aprende a fazer ali e fica atento às situações. A gente tem que ser muito proativo, né? Exato. Não adianta também você, por exemplo, estar passeando com fone de ouvido, escutando, relaxando ali, porque a rua é rua, né? A rua pode acontecer de tudo. Então a gente tem que estar sempre ligado. Inclusive, isso agrega muito valor para o trabalho também do dog walk. Tem gente que diz, mas é um trabalho tão simples, por que cobram esse valor tão considerado alto? Gente, é uma responsabilidade, né? Que você tá com o filho de outra pessoa. Também tem as exposições da rua. Tem todo esse trabalho de atenção que você tem que ter, tanto de você estar atento ao cachorro, como manter ele atento a você, para ele poder atender aos comandos. Então, tudo isso é um trabalho muito complexo que a gente não pode ignorar, né? E achar que é um serviço muito básico e que as pessoas vão cobrar, vai fazer de qualquer maneira. Pelo contrário. Inclusive, o pessoal diz, mas vocês pretendem andar com aqueles 10, 15 cachorros? Bom, a gente entende que é possível você andar com 10, 15 cachorros, não sei. Mas você tem que estar pronto, atento, para dar
cuidado e atenção para cada um deles ao longo do passeio. Então, a qualidade dos seus passeios está diretamente relacionada a como você consegue prestar esse serviço. Se você conseguir andar com 10, 15 cachorros e manter a qualidade, perfeito. No nosso caso, a gente procura fazer um atendimento mais individualizado, com 1, 2, 3 cachorros, porque é importante também essa interação. Essa que socialização, eles mantêm, né? Exatamente. Andar em matilha é muito bom para eles, mas tudo tem que ser feito com muita cautela. A primeira aproximação é muito delicada, principalmente quando se trata de cachorros reativos. E andar com uma quantidade elevada de cachorros, ela demanda ainda mais responsabilidade. Então tem que ter muito cuidado ao fazer isso daí, né? Considerando que cada cachorro tem uma vivência, tem uma experiência, que cada um geralmente vem de uma casa diferente. Exatamente. Então é um grande erro, né? A pessoa quando vai iniciar um projeto de dog walker, ela já imagina passeando ali com uns 10 cachorros ao mesmo tempo e tal. Porque eu vi lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos o pessoal andando. Assim, e realmente não é assim, não é tão fácil assim. Não é tão simples. Geralmente a gente tem que fazer uma aproximação progressiva e ir introduzindo cachorros na nossa matilha de forma realmente progressiva para que a gente não vá se expor, não vá ir além do nosso limite, né? E também do limite deles, porque eles também podem não se sentir confortáveis com aquela situação. Então, vai progredindo devagarinho, vai trazendo cachorrinhos que vai apresentando de forma mais individualizada um com o outro e depois você vai associando na matilha e a tendência é que aconteça de uma forma bem legal. Olha aí, Dog Walker João Pessoa tá confirmando isso, dizendo que com certeza não é assim. A gente tem essa ideia antes de começar, que é muito tranquilo passear com esse monte de cachorro e que a prática é bem diferente. Exatamente. Então a gente tem que ter muita responsabilidade quando a gente vai ingressar um cachorrinho em uma matilha. Não é isso, Dog Walker? Que legal. A gente tá fazendo essa live voltada tanto para os clientes entenderem um pouco mais como funciona, como para quem está interessado em entrar nesse projeto de Dog Walker. E para quem já está também, trocar experiência com a gente, se você puder comentar alguma coisa que você já passou, uma circunstância, algum medo que você tinha antes de entrar e que agora já não faz mais sentido, né? Qual era a tua experiência? A gente tá super aberto e vamos comentar, vamos participar, todo mundo. Inclusive quem puder, né, dar aquele coraçãozinho aí pra gente, que impulsiona, né? Vai para mais pessoas. Manda um aviãozinho também para os amigos que vocês acharem que tem interesse, né, que podem se beneficiar com esse conteúdo, tá bom? E tem mais um conteúdo aqui, tem mais um medo aqui, né, que a gente separou, que era aquele medo bem iniciante mesmo, de como eu vou conseguir o primeiro cliente, como eu vou conseguir fazer essa divulgação. A nossa experiência foi que a gente foi chamando os amigos, foi chamando pessoas próximas da família, para fazer com que a gente tivesse mais conteúdo, né, para postar no nosso Instagram, e que a gente também fosse ganhando experiência, porque a gente realmente passeava com nossos cachorrinhos, que a gente foi criado juntos, então eu entendia muito bem eles, mas a partir do momento que você se prepara para passear com um cachorro de uma outra família, com um cachorro que às vezes você nunca nem viu, né, você tem que ter um treinamento antes, tem que pelo menos entender como cada individualidade de cada cachorro, né? Então, com a gente foi assim, a gente foi começando com dos amigos, foi pedindo ajuda dos familiares, foi adquirindo essa experiência, estudando, né? Eu costumo brincar que de repente eu via aqui caixas e mais caixas de livros chegando aqui em casa, que João se empolga demais quando ele vai fazer um projeto e eu acabo entrando na onda. Então a gente passou Netflix, esquecemos Netflix, era só vídeo do YouTube lá de adestramento, de passeador. Então a gente realmente mergulhou de cara nisso com todas as nossas forças e foi muito bom porque a gente conseguiu, eu acho que pular muitas etapas, né, João? Que isso. Talvez a experiência ao longo do tempo fosse trazer com certeza pra gente, mas essa qualificação, ela fez com que a gente avançasse a um patamar muito mais rápido do que a gente estava esperando. Isso. Mesmo assim, a gente ainda teve que bater cabeça algumas vezes, né? A gente não tinha assim, um manual, uma coisa que dissesse, faça por aqui, você vai chegar ali. A gente foi batendo cabeça, foi quebrando, foi pensando, todo dia discutindo,
E aí a gente conseguiu atingir um sucesso, a gente acha que a gente já atingiu um sucesso, uma maturidade no nosso negócio, né? E realmente, porque a gente se envolveu demais nesse projeto. A gente colocou nossa energia realmente nisso aqui e o resultado apareceu. O resultado tem aparecido muito bom. Gisélia entrou agora. Muito bom. Bom dia, Gisélia. Um prazer ter você aqui com a gente. Bom, tem um medo também que as pessoas têm quando vão começar um projeto como esse, né, de Dog Walker, que é a vergonha do que os outros podem dizer, né? Muitas vezes a gente fica assim, se julgando ou colocando muito peso no julgamento das outras pessoas. E, na verdade, o retorno que a gente teve, eu não sei o que passou na cabeça de todo mundo, né? Mas, assim, o retorno que chegou pra gente foi só de apoio. Talvez as pessoas que pensassem que não ia dar certo, ou que a gente era qualificado demais para fazer esse serviço, talvez elas não tivessem vindo diretamente pra gente para falar. Mas a gente teve esse medo, né, do que as pessoas vão dizer. Porque eu sou formada em Direito, né, tenho especialização em Gestão Pública, João já faz doutorado em Recursos Hídricos, na área de Engenharia Civil. Eu estou fazendo mestrado agora também em Ciências Jurídicas. Então, assim, as pessoas poderiam nos julgar por isso. Mas se a gente fosse ligar para o que as pessoas estão pensando, se a gente fosse dar muito mais valor a isso do que a nossa vontade que a gente tinha de desenvolver isso, a gente realmente não teria ido a lugar nenhum. E eu acho que é assim qualquer projeto que a gente desenvolve na nossa vida. A gente tem que levar muito mais em consideração o nosso desejo de fazer isso e bem menos o que as pessoas vão achar. Eu acho que assim a gente tem uma grande chance de ter sucesso, né, João? Exatamente. E às vezes a gente, como é um empreendimento novo, né, a gente não sabe para onde está indo, a gente vai no escuro mesmo, né? A gente dá aquele passo no escuro, vai na fé e na coragem e não sabe o que vai acontecer. Mas quando a gente chega lá, a qualificação que a gente tinha, pelo menos ela nos dava essa segurança, né, de enfrentar esse medo e dizer, não, o que quer que aconteça do outro lado, a gente vai saber lidar, a gente vai saber contornar a situação. Gisélia tá dizendo que é a tutora de Theo. Sim, o Golden que a gente ama, que Evandro, né, mais especificamente, anda, tá fazendo um trabalho maravilhoso. O Evandro é super da nossa confiança, ele é doutor, né, em zootecnia, uma pessoa super capacitada. E provavelmente ele também teve esse medo antes de entrar, né, o medo do que as pessoas iam dizer. Mas você vê que isso agrega mais valor ainda para o serviço que você está prestando, né? Ele é uma pessoa que bateu muito, assim, resistiu, né? Não é nesse sentido. Eu tô dizendo que a gente se identificou muito com a maneira de pensar de Evandro. Sim. E que é muito delicado, né? Às vezes a gente colocar uma pessoa na equipe. Mas a gente não teve dúvidas quando a gente entrou em contato com o Evandro. E realmente a gente não se arrepende. Pelo contrário, a gente fica muito satisfeito com o trabalho que ele está prestando. E feliz, né? Por a gente ter dado esse passo. Exatamente. Mas a gente tava conversando com ele ontem, né? Evandro, qual seria o teu medo assim, na hora de começar e tal? E ele disse, eu já tinha essa vontade de fazer isso desde lá que eu morava em Maringá, né? Quando ele fazia o mestrado, se não me engano. E ele demorou ainda a tomar essa coragem, né? A dar esse passo, porque às vezes ele ficava pensando o que é que as pessoas podiam dizer, né? O medo de não saber lidar com os clientes, a maneira de se comunicar, né? Que a gente tem também esse medo. Quem tá geralmente estudando muito, né? Que fica muito concentrado ali, mergulhado nos estudos, e a gente não tem muito contato com o público, com outras pessoas, né? A gente passa muitos anos sem fazer isso, então a gente tem um certo receio, mas o que a gente verificou e que a gente pode passar para vocês com muita confiança é que o cliente, ele precisa ver verdade no que você está dizendo e precisa ver que você está fazendo aquele serviço da melhor maneira possível e que ele está dando resultado para o seu doguinho. Quando ele vê esse resultado, vê confiança no que você está fazendo, verdade no que você está trazendo, ele, não importa como você vai passar verbalmente isso para ele, porque ele vai sentir e vai com certeza confiar e gostar do seu trabalho. É isso que a gente tem verificado, tem dado um resultado muito bom. Exatamente. E tem outro... Pronto, voltamos. Tem outro medo, que é o medo de a pessoa investir, né, e não ter retorno.
Esse é um medo comum de qualquer empreendimento, qualquer coisa que você for tentar ser empreendedor, você vai ter o medo de investir e não ter retorno, né? Mas assim, o que a gente pode dizer é que um projeto de dog walker, ele tem um investimento muito baixo, inicial, né? Investimento muito baixo. O que você precisa realmente para começar é de um celular para poder fazer os vídeos, as fotos e postar nas redes sociais, porque aí, daí para frente que vão aí o processo vai progredir, né? Mas as guias, por exemplo, os tutores já têm guia. Então, se você quiser começar com a guia do próprio tutor, como a gente começou, a gente veio comprar guias mais para frente, porque a gente sentiu a necessidade de trocar um equipamento ou outro de algum cachorro. Mas, e investir em cursos, né, em estudo, isso aí é fundamental também. Mas, em termos físicos, né, do que você precisa ter para começar, realmente a execução do serviço. Claro que existem algumas guias que elas estão num estado não muito bom de passear. Então, é bom que você converse com o tutor. Essa guia aqui tá boa de trocar, não tá muito adequada, ou não está servindo a finalidade que você quer. Porque existem vários tipos de guias, né? A gente pode até falar isso em outra oportunidade, né, João? Existem algumas guias que elas não se adaptam muito ao estilo do cachorro e ao estilo do passeio que você deseja. Então, se você puder trocar, é um cachorro que puxa muito. Aí você vem e põe uma peitoral. A peitoral vai fazer com que ele lhe puxe ainda mais. Então, ela talvez não seja a mais adequada se você quiser que ele passeie um pouco mais perto de você, né? Isso. Então, existem essas nuances, mas que a gente vai vendo ao longo da experiência e que a gente vai adaptando. Mas se você quer investir nas guias antes de começar, também não é um investimento caro. Então, você consegue também ficar com essas ferramentas antes de iniciar e não é um investimento muito caro. E para você ter retorno, é só você, principalmente, gente, internet. Internet é uma propaganda que tá aí para todo mundo, super acessível. Não é como antes a gente precisava ir pagar uma televisão, caríssimo, que era uma coisa muito limitada, né? E jornal, então era limitado a um número muito pequeno de pessoas, então eles cobravam um valor altíssimo. Não, a internet tá aí à disposição para todo mundo. Com o que você tiver, você consegue investir e ter retorno. Com certeza tem um retorno muito mais do que você fosse fazer só no boca a boca, por exemplo. O boca a boca é muito importante, mas ia demorar muito mais. Ia demorar com certeza bem mais. Então a internet é muito importante. E um medo aqui que eu vou trazer também é assim, o medo de falar, né? Eu tenho esse medo não é nem de falar, mas de gravar, sabe? O medo de estar na frente da câmera. Não é uma coisa que pra mim é confortável. Eu estou ficando confortável com o tempo, mas sempre digo, sempre que eu tenho oportunidade, eu digo, ó, isso aqui não é fácil pra mim. Então, eu tô aqui encarando meus medos realmente. Para mim é muito mais fácil botar uma guia no cachorro e sair passeando do que estar gravando um vídeo como esse, né? Eu tenho alguns, não sei, traumas, algumas coisas do meu psicológico que é um desafio, né? Para mim, tá fazendo esse tipo de vídeo, tá fazendo vídeos conversando com vocês nos stories. Para mim é sempre um pouco mais difícil, para Kevin é bem mais natural, mas para mim é um pouco mais difícil. Mas mesmo assim a gente tá enfrentando porque a gente sabe que é necessário, né? A gente sabe que a gente precisa dessa comunicação para a gente poder se aproximar dos nossos clientes e para que eles tenham essa segurança de que a gente é uma pessoa de verdade, né? A gente transmite verdade no que a gente fala, a gente não está aqui querendo explorar ninguém, querendo sequestrar cachorro de ninguém, a gente realmente quer ajudar as pessoas e os doguinhos delas, né? Então, a forma da gente poder transmitir isso para vocês que estão aí do outro lado é gravando esses vídeos, então por isso que eu me esforço mesmo a fazer. Gente, vocês têm alguma pergunta, tem alguma dúvida, alguma coisa relacionada a medo, a passeio, ao trabalho de dog walk? A gente tá super aberto para responder as questões de vocês, certo? Podem ficar à vontade, tá certo? Mas e aí, Kevin, o que é que a gente pode mudar, né, nesses quadros de medo, para que a gente possa ter mais essa segurança, como a gente falou, né, de começar realmente? Então, a gente vê realmente benefícios em começar um projeto, especificamente um projeto de dog walk, e para a gente vencer o medo ou os medos que a gente tem, que muitas vezes são muitos, a gente precisa identificá-los e a gente precisa trabalhá-los
entender quais são as suas causas e se antecipar, né? E o que a gente pode evitar para não gerar uma situação de medo, de insegurança e tudo mais. Com certeza, se a gente se capacita, se a gente estuda e a gente tem confiança no trabalho que a gente está fazendo, a gente vai ter bons resultados e com certeza um sucesso é inevitável. Exatamente. O que é o grande diferencial para acabar com o medo é você se tornar seguro, né? E como é que você tem essa segurança? Quando você domina aquele assunto, domina todos os aspectos. Lógico que vão surgir situações inusitadas, que você não estava preparado, mas aí você vai ter que adaptar de acordo com o que for surgindo. Não tem como a gente esperar se capacitar demais também para começar, né? Porque a capacitação ela vem da experiência e de estar na rua mesmo fazendo. Dá na rua e você vai vendo quais são as demandas. Eita, nossa, eu nunca parei para pensar nisso. Como é que eu resolvo essa situação? Então você vai se capacitando e ao longo do caminho mesmo, você não precisa estar perfeito. O medo que a gente tem é de a gente não estar perfeito antes de começar. Gente, ninguém está perfeito antes de começar. Então o que a gente precisa para começar é começar. Então a gente vai com o mínimo necessário e vai com certeza devagarzinho, de acordo com os seus limites, obviamente, mas a gente vai se tornando melhor, vai se qualificando, vai melhorando ao longo do tempo e assim a gente vai maximizando o que a gente vai atingir, né? O público que a gente vai atingir, os cachorros que a gente vai atingir e o tipo de serviço que a gente vai prestar. Eu tenho uma bagagem de nadador, né? Eu fiz natação por muito tempo, muitos anos de competição e meu ídolo sempre foi Michael Phelps. E Michael Phelps, ele usava uma técnica de visualização, né? Para que ele pudesse se visualizar naquela competição da Olimpíada, já executando e já ganhando a medalha. Então, um certo dia, o óculos dele caiu, entrou água, né? Ele não estava enxergando mais a piscina quando ele estava nadando. E mesmo assim, ele foi lá e bateu o recorde mundial. E aí perguntaram a ele como é que ele conseguiu bater o recorde mundial, mesmo com a água tampando a visão dele, né? Ele estava sem enxergar nada. E aí ele fez. Eu visualizei tanto isso, mesmo com o óculos cheio de água, que pra mim era natural. Eu só fui lá e fiz. Meu cérebro já acreditava que eu ia conseguir, e aí ele foi lá e fez. Então, se você tiver medo também, visualiza aquela situação, visualiza você saindo daquela situação, né? Porque aí você vai conseguir fugir dessa situação de medo e se ela realmente acontecer, você vai estar preparado para lidar com esse desafio. Exatamente. Que legal, que bacana. Eu espero que vocês tenham gostado, né, dessas dicas que a gente deu hoje, desse assunto, né, o medo de você começar, antes de começar a trabalhar como dog walker. E nos vemos em próximas lives. A gente tem muito conteúdo para passar para vocês. Tá bom? Só para finalizar, né? Vamos finalizar com essa frase que a gente viu. Um certo passeador disse pra gente que... Importante. Assim, o pior dia dele como dog walker tinha sido ainda muito melhor do que o melhor dia dele dentro de um escritório. Então, fica a reflexão aí para todo mundo. A gente é de escritório, né? A gente trabalha com escritório. A gente continua trabalhando, não paramos nossos trabalhos. Hoje é home office, mas a gente continua trabalhando no escritório, sendo que a gente tem uma felicidade muito grande em executar a função que a gente executa, né? O trabalho ao ar livre, junto com os doguinhos, a gente tem aquela troca de energia muito bacana com eles, está fazendo uma coisa que é super saudável para eles, está ajudando as famílias também, porque elas não estão se expondo na rua, né? Ou estão com algum problema que não pode sair naquele dia. Estão sem tempo. Então a gente está continuamente melhorando essa vida desses lares com esses doguinhos, e isso pra gente é a maior satisfação e faz com que a gente chegue cansado em casa, mas a gente chega muito feliz. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né? Que vocês possam sair daqui com alguma lição, alguma coisinha que impulsione o projeto de vocês, seja como dog walker, seja como qualquer coisa na vida de vocês. O que a gente quer mesmo é levar essa mensagem para mais pessoas, que elas podem realmente se mexer, elas não precisam ficar paradas naquela coisa de só trabalhar com CLT, só trabalhar carteira assinada, né? Existem outras formas de ganhar dinheiro também,
As coisas no Brasil estão muito caras ultimamente, então a gente entende isso, né? A gente é sensível a isso e A gente precisa se a gente mexer precisa se mexer. e não deixar que o medo, que a gente tanto falou aqui, faça com que a gente fuja dos nossos projetos, dos nossos objetivos, ou que a gente trave diante de situações inesperadas. A gente tem realmente que saber lidar com eles e seguir em frente. Seguir em frente. Então é isso, pessoal. Bom final de semana para vocês. Abraço e segue o passeio. Segue o passeio!